Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida sensacional aqui, mais uma incrível do FIDE World Cup 2019, a Copa do Mundo de xadrez de 2019. A gente tem de brancas aqui o Jan Duda, jogador polonês, fortíssimo, tá entre os 30 melhores jogadores do mundo, contra o Tamir Nabati, um grande mestre israelense também, aí acho que entre os 100 melhores jogadores do mundo. A partida é sensacional, vamos dar uma olhada aqui. O Jan Duda abre com C4, abertura inglesa. Temos E5 e agora cavalo aqui em C3 e depois de G6, G3. Pessoal, esse sisteminha de brancas aqui é bem legal, né? C4 fica dominando a casa de D5, o cavalo em C3 também dominando as casas centrais G4 e D5, e com G3 o bispo também vai influenciar aqui nas casas de G4 e D5, tá? Então vale a pena aí você testar também esse sisteminha nas suas partidas. Depois de bispo G7, bispo G2, cavalo aqui em E7, cavalo em F3, as pretas não podem jogar E4, o cavalo está segurando, então roque e agora D4. E toma D4, cavalo toma aqui em D4 e cavalo de B em C6. Nessa posição, vários lances são possíveis. Eu já vi voltar o cavalo para F3, já vi voltar o cavalo aqui para C2, mas o Jan Duda vai por uma ideia diferente, com cavalo toma C6, e depois de D toma aqui em C6, abrindo a possibilidade da troca de damas, bispo G5, protegendo aqui a dama com a torre e colocando pressão no cavalo. A partida segue com bispo toma C3, e é uma ideia bastante interessante do Tamir Nabati. Ele abdica aí do par de bispos para desestruturar aqui os peões das brancas, porque depois de B toma C3, dama toma D1 e torre toma D1, que foi como seguiu na partida, e o lance F6, agora o bispo de casas escuras está ameaçado, e agora a posição é a seguinte, né? Será que vale a pena essa estratégia para as negras, entrar aí nesse meio jogo, barra final aí, para ir para cima desses peões que estão desestruturados? No entanto, ou será que para as brancas tá bom, tá beleza, porque as brancas têm o par de bispos, tem uma torre ativa, tem uma coluna B também bastante interessante? Vamos ver, só o tempo dirá e os lances dirão. Depois de F6, bispo em F4, atacando então aqui o peão de C7, bispo em E6, aqui então abrindo também um ataque no peão fraco aqui de C4, e agora a torre B1, olha só, o peão de C7 está atacado, o peão de B7 está atacado, o lance jogado foi B6, não permitindo aí a entrada da torre na sétima horizontal, e agora o lance C5, olha que lance legal do Jan Duda, já que esse peão vai ser perdido, que ele pelo menos faça um estrago aí nos peões das negras. Bispo toma em A2, torre aqui em A1 e o lance bispo D5, esse lance é interessante, porque ele ataca aqui o bispo do Jan Duda. Se o bispo agora captura em D5, o cavalo captura em D5, protegendo o C7 e atacando o bispo, e as pretas ficam muito bem na posição, afinal de contas as pretas estão com um peão a mais aqui. As brancas têm que recuperar e têm que jogar de forma precisa, por isso que o Jan Duda faz o lance E4, atacando aí o bispo vem para C4 e agora então bispo toma C7, recuperando aí o peão. Aqui B5, a ideia das negras é tentar ativar aqui essa maioria de peões na ala da dama. No entanto, torre A6, um lance bastante instrutivo, fixando aqui o peão de A7, fazendo uma certa pressão em C6 e vai querer jogar em algum momento, dobrar as torres aí na coluna A. Legal. Torre de F8, esse lance ele incomoda a torre na mesma coluna aqui do rei e ameaça já imediatamente, se fosse vez das negras, um lance como cavalo D5, atacando o bispo e também atacando em C3, seria um excelente lance. Então o lance jogado aqui foi rei D2, o corajoso lance rei D2 aqui pelo Jan Duda, mas vale dizer que esse lance é possível porque o bispo está cobrindo aqui a casa de D8 e esse lance é bom, porque tira o rei aqui da coluna E e também permite a passagem da torre para bombardear o peão de A7, legal. F5 foi jogado e agora torre de H em A1, F toma em E4, bispo toma aqui em E4 e agora B4, as pretas fazem um ataque descoberto aqui na torre. E você fala, poxa, mas esse lance perde um peão, porque vai tomar aqui em A7. Mas a ideia aqui do Tamir Nabati é poder passar esse peão daqui a pouco. Ele ganha um tempo, então com isso vai criar um peão passado perigoso na coluna B. Vamos ver, vamos ver. Torre toma em A7, seguiu na partida. Torre toma em A7, torre toma em A7 e agora B3. Legal. As brancas têm um peão a mais, mas as pretas têm um peão perigoso na coluna B, um peão passado. Torre em A4 atacando aí o bispo em D5 em segurança e agora o lance bispo D6, olha só, o bispo está protegido aqui pela torre, esse lance aqui coloca uma pressão no cavalo, o lance jogado aqui foi bispo F7, mantendo a defesa no peão de B3,
E agora tá caindo aqui em C6, né? Depois de bispo toma aqui em E7, eliminando o defensor de C6. Torre toma em E7 e agora bispo toma em C6. A partida segue com torre E5, agora torre B4 e depois de torre toma C5 a gente tem uma posição aí onde as brancas continuam com um peão de vantagem. As pretas têm, no entanto, um peão passado protegido bastante perigoso aqui na coluna B e as brancas têm um potencial peão aqui. Já é um peão passado, mas está ainda na terceira horizontal, né? Bom, por enquanto o bispo está atacado. O que fazer? O Ian Duda vai por uma ideia interessante de jogar o bispo em B5, D3 e passar o peão aqui para C4 para bloquear a defesa do bispo de F7. Vamos ver se as pretas têm algo também ativo para fazer enquanto isso. Bispo B5, G5 foi jogado, a bispo aqui em D3 e depois de torre A5, lance C4, então ameaçando capturar aqui o peão. O Tamir vai para o lance torre A2 com cheque e depois de rei E3, B2, esse peão consegue avançar mais uma casa e essa partida é bastante interessante já. A partida continua com C5, aqui o Ian Duda também vai correndo com o seu peão passado, rei G7, torre aqui B7, colocando uma cravada no bispo, torre A5, colocando pressão aqui no peão de C. Vale dizer que não adianta nada um lance aqui como o bispo C4 para querer ganhar o bispo, aqui simplesmente as pretas promovem e ficam melhores, promovem para a dama, né? E aí depois de torre toma, por exemplo, promove aqui para a dama e depois de torre toma tá caindo aqui em C4, posição melhor para as negras, tá? Então depois de torre A5 a partida seguiu com C6, o peão estava ameaçado e agora torre aqui em C5, não permitindo agora sim a entrada do bispo aqui em C4 e também atacando o peão passado das brancas, né? Se torre toma B2, torre toma C6 e tá tudo certo, apesar das brancas terem uma maioria de 3 contra 2, pelo fato do rei aqui estar próximo, será um final muito difícil de vencer. O Ian Duda tem ideias diferentes. Ele sabe que é importante manter a defesa do peão de C6, ele joga bispo E4, então protegendo. E depois de torre C3, cheque, rei D4 atacando a torre B3. E esse lance está ameaçando, na verdade não está ameaçando nada. Esse lance ele intimida, né? Um lance aparentemente forte, coloca a torre aqui atrás do peão passado e tal. Na verdade não está ameaçando nada, porque a casa de B1 está muito bem protegida aqui pelo bispo e pelo raio-x aqui da torre. E a torre de B7 também está protegida aqui pelo peão. Então as pretas não ameaçam nada, na verdade. E as brancas, sabendo disso, continuam jogando de forma ativa. Primeiro com o bispo B1, ameaçando aqui o terrível lance. Bispo A2, atacando a torre, fazendo um raio-x no bispo de F7. Torre A3, não permitindo. Mas agora caiu o peão. Caiu o peão passado das negras, mas as brancas continuam com o seu peão passado. E vamos ver como é que a partida continua. Torre em A4 com cheque, o rei vem para E5, torre em A5 com cheque, o rei vem para D6. E depois de torre D5 cheque, rei C7, a torre vem aqui para D4. Bispo em F5, legal a manobra aqui do Ian Duda, ele quer colocar o bispo aqui em D7, proteger o peão e aí poder tirar o rei e passar esse peão para alegria. A partida segue com rei F6 e agora bispo D7, bispo D5 atacando aí o peão, C6, esse peão está bem protegido por enquanto, rei B6 dando licença para o peão passar e depois de rei E7 então, o bonito lance aqui, rei C5, olha só agora a complicação da posição do Tamir. A torre está atacada, a torre não tem aqui muitas casas, a torre volta para D1, e aqui o lance de arremate das brancas. Se você quiser dar pause aí, encontrar o lance de arremate das brancas, é muito bonito, porque aqui força realmente uma perda de material aqui das negras. Bom, vários lances aqui são bons. Se você encontrou um lance como bispo F5 é um bom lance, torre B7 também é um bom lance, mas o lance de arremate que foi jogado na partida é o lance aqui bispo G4, olha que lance forte, né? Então aqui a torre, se ela sair da coluna D, o rei captura o bispo. Se ela quiser continuar na coluna D, só sobrou D3. Olha só, D2 não dá, D3 dá e D4 não dá. O rei pega, né? E se jogasse, por exemplo, torre D3, aí viria o lance aqui, ó, bispo E2. E olha que bonito, a torre não tem mais nenhuma casa aqui na coluna D. Teria que jogar qualquer outro lance e perderia aí o bispo. Por isso que depois de bispo G4 aqui, o Tamir Nabate abandonou. Que belíssima vitória do Ian Duda, que final, né? Que emocionante. E aqui, gente, então a gente volta ali naquela posição ali da abertura, né? E a gente conclui, então, ali depois de bispo toma C3, B toma C3, torre toma D1 e F6, a gente conclui que as brancas tiveram um meio jogo barra final aí melhor,
por conta realmente da atividade do par de bispos, né? O par de bispos foi superior nesse caso ao bispo e ao cavalo. Uma interessante batalha aqui de peças menores, de par de bispo contra bispo e cavalo, aonde nesse caso o par de bispos foi bem sucedido. Por se tratar de uma posição aberta, o par de bispos é superior em posições abertas e a gente viu isso acontecendo aí na prática nessa partida. Pessoal, como de costume, eu vou jogar uma partidinha aqui no final, uma partida de 5 minutos aí, uma rapidinha, vamos lá. 5+0 e vamos ver quem vem aqui, uma partidinha para nos divertirmos. Imaculada, ok, vamos lá jogar contra a Imaculada, defesa siciliana. Agora eu vou abrir, tenho jogado muito a siciliana fechada, agora eu vou abrir a siciliana aqui com D4. C toma D4, cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3, G6, F3, bispo aqui em E3, dama D2 e vamos para roques de lados opostos aqui. Interessante esse lance aí. Ele de certa forma tenta impedir o jogar com G4, já é um lance que se antecipa, né, aos ataques aí na ala do rei. Bora, vambora, vamos dar roque aqui, grande roque. Em geral as pretas saem atacando direto na ala da dama, mas eu achei esse lance interessante. H5. Já não impede, né, o imediato ali G4. Vou jogar com bispo E2, preparando G4. Defendeu. Vou jogar H4, torre G e H4 e G4. Vamos lá. Acho uma boa estratégia jogar com a torre aqui em G e depois jogar G4. Dama. Dama C7. Vamos lá, não temos tempo a perder. Torre de D em G1. E eu já deixei bem claro o que eu quero fazer aqui na partida, né? Aqui ele não tem dúvidas de que eu quero jogar G4. A questão é o que ele pode fazer. Cavalo E5, cavalo C4. Bispo toma. Você vê que eu não joguei o lance rei B1 ainda, né? Que é muito típico. Vamos lá, vamos para a briga. G4 foi lançado. O foguete foi lançado. Cavalo D5, cavalo toma D5. Cavalo A4 é ruim. Cavalo D1 possível. Vamos com o cavalo aqui em D5. Aqui ele vai conseguir aliviar bastante a posição. Fazer boas trocas aí. Mas eu acho que eu abro a coluna G de qualquer jeito. Eu joguei cavalo em D5 para desviar, na verdade, o cavalo de F6. Porque eu quero tomar em H5. Apesar de que isso vai permitir com que ele faça muitas trocas aqui. Por enquanto C2 não está sob ameaça de checkmate, eu consigo fazer essas trocas. Em muitas linhas não dá tempo, né? Se as pretas já têm uma torre na coluna C, não dá para ir para essa linha aqui, para essa sequência. Eu acho que está bem equilibrado até agora. Acho que está bem equilibrado. Bispo F5, ele não, agora não, né? Mas no futuro talvez ele tenha. Bispo D7.
Aqui eu acho que eu fico bem, hein? Bispo toma. E depois aqui toma em H5. Eu acho que eu fico legal aqui, hein? Legal. Acho que eu fico bem aqui na posição. Vou aproveitar esse rei exposto aí agora. Vamos trocar aqui. F3 por enquanto está defendido pelo bispo. E agora então a ideia é avançar. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Mas eu acredito que avançar seja um bom lance. Ele não tem como explorar a dama. Dama em F4 para trocar a dama não tem, está bloqueado. Aqui C2 está defendido. F3 está defendido. A hora é agora. H5 então. Ameaçando abrir tudo, né? Expor aí bem o rei. E partir para alguns ataques de checkmate. Que é o objetivo do jogo de xadrez, né? Às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente tenta ganhar peça, né? Tenta não perder peça. Mas o objetivo mesmo é checkmate, né? A gente se esquece, às vezes. Temos que nos lembrar. E agora tá difícil aqui para Imaculada, né? Porque o rei tá bem exposto aí mesmo. E essa bateria de dama e torre aí é bem perigosa, né? Bom, aqui dama toma G5, torre G8, bispo D3 cheque. E ele vai ter problemas graves aqui. Problemas graves. Dama toma G5, torre G8, bispo D3. E ele vai ter problemas muito sérios aqui nessa posição. Vai perder muito material realmente. Dá até para dizer que já tem mate em alguns lances aqui. Se eu fosse um computador, eu já diria que tem mate em X aí. Já deve ter sequência de mate aqui. Bom, aqui eu acho que é mais 3 ou 4 lances. Ou se ele facilitar, em um só, né? Beleza, é isso. Mas acho que tinha mais. Ele tinha como postergar. Ó, vamos ver quanto é que a máquina dava lá. Vamos por aqui na máquina. Vamos voltar aqui nesse lance aqui. Dama toma G5. Ó. Ele já dá mate em 8. Ó. Ó lá. Sabia que a máquina já ia dar mate em uns tantos aí. Porque tá com cara, né? De posição aí de checkmate. Aqui ele manda sacrificar a dama para começar a postergar e ganhar alguns cheques, né? Realmente aí não tem mais como. O rei ficou muito exposto. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!